Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Momento Medicina. E hoje a nossa pauta é uma delícia. Hoje estamos com a pediatra, a doutora Bruna Durlo. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa noite, tudo bom, Roberto? Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, doutora. E uma pauta muito especial, vamos falar sobre introdução alimentar. As mamães, doutora, ficam ansiosas. Será que é a hora certa? Será que o meu bebê vai gostar da comidinha? Como fazer? Então, doutora, eu te pergunto, quando começar a introdução alimentar? Bom, vamos lá, né? Eu acho que é um assunto super importante da gente conversar e até porque ele vem se atualizando muito aí nos últimos tempos. Então, quando que a gente começa hoje em dia? A gente espera que a criança tenha 6 meses de idade, tá? Mais sinais de prontidão. Então, não é 6 meses vai começar. A gente espera que venham esses sinais de prontidão, que são sinais de que ela tá pronta para começar realmente a ter uma interação com alimentos e a receber esses alimentos. Então, a gente espera que ela esteja sentada, já quase sem apoio nenhum ou sem apoio, que ela perca um movimento, que é um movimento super importante para a amamentação, que eles têm, que é o reflexo de protusão da língua, que a língua vai saindo assim para fora e comece a fazer um movimento muito mais de lateralização, que eles já comecem a prestar atenção na comida quando a gente está comendo e que eles já peguem objetos e levem à boca, tá? Então a gente espera que eles tenham todos esses sinais. Tem criança que fez 6 meses e não tem, a gente espera. Pode ser que comece com 6,5, com 7, vai ser quando tudo isso tiver aparecido. Perfeito. Doutora, e a mamãe que começou agora, que o bebê, ele não quer comer, ele não gosta, coloca para fora a comidinha, e a mamãe fica chateada, ele não gostou. A mamãe não pode desistir, né, doutora? Não, ela não pode desistir porque, na verdade, isso é o que mais acontece, tá? Aquele bebê que você dá comida e de cara pega é o mais raro. Eu falo que entre 6 meses e 1 ano, a gente está transicionando. A criança está indo de uma fase onde ela só mama para uma fase onde ela vai... O principal alimento dela vai ser a comida, né? Mas nesses 6 meses, né? Entre 6 meses e 1 ano, essa transição pode acontecer de maneira bem lenta. Pode ser rápida, tem criança que com 6 meses bate um pratão. Tem criança que vai comer mesmo com uns 11 meses. E tá tudo bem. É a evolução de cada uma. Até 1 ano, o principal alimento pode ser o leite materno, né? Ou até a fórmula, quando você não tem a alimentação pelo leite materno, pode ser a fórmula e tá tudo certo. Muita paciência, porque requer, né? Toda uma paciência, requer tempo e aos pouquinhos as coisas vão se ajeitando para cada criança no tempo dela. Isso mesmo. Doutora, existe alguma regra? Primeiro o suco, depois a fruta e depois as papinhas? Antigamente era assim. Antigamente era uma coisinha de cada vez. Hoje em dia o suco nem entra. A gente... Depois até posso falar um pouquinho disso. Hoje em dia o suco nem entra, né? As papinhas batidas também não entram tanto. E, na verdade, a nossa regra maior é que a gente dê comida de verdade. Sendo comida de verdade, a gente pode começar pela refeição que a gente quiser. A gente pode começar da maneira como a gente quiser. Nos horários, não existe mais aquela... Nossa, tem que almoçar 11h30 da manhã. Não, eu acho que até é importante cada paciente se adequar de acordo com a realidade daquela família. Ele é parte daquela família. Então, cada família pode começar da maneira que realmente quiser, desde que dê comida de verdade. Ah, que gostoso. E sempre, doutora, lembrando, a hora da comida é uma hora, além de ser sagrada, é uma hora divertida, feliz. Nós temos que passar isso para as crianças também, não, doutora? Sem dúvida nenhuma, tem que ser um momento prazeroso, tem que ser um momento gostoso, não adianta ser uma coisa estressante e que a gente tem que ficar ali brigando com a criança, não adianta, a criança nunca comeu, então não adianta você pegar e deixar a criança com fome, sentar ela no cadeirão e querer que ela fale, nossa, se eu tô morrendo de fome, então eu vou pegar isso aqui e comer. Ela nem sabe que a comida mata a fome. Então, tem que ser uma coisa muito gostosa, muito agradável, comer em família ajuda muito, então tornar aquilo um momento de toda a família, porque a criança imita, a criança vai fazer junto com os pais, vai brincar, vai jogar no cabelo, vai pôr no ouvido, jogar para os cachorros, tudo isso faz parte. É uma festa e faz parte até a hora que ela vai aos pouquinhos entendendo que é para engolir, que aquilo mata a fome, vai criando seus gostos e por aí vai. Perfeito, doutora. Doutora, para menores de 2 anos, existe algum alimento proibido que a família não deva dar? Bom, vamos lá. Sempre que a gente começa a introdução alimentar, tem algumas coisas realmente que a gente não recomenda que sejam dadas, tá? Como eu falei um pouquinho antes, né? Hoje em dia o suco
a gente deixa a partir de 1 ano e mesmo assim com moderação, tá? Porque quando você faz o suco, você coloca muitas frutas ali dentro, você acaba dando muito mais, às vezes, o açúcar, né, da fruta e etc., perdendo um pouquinho das propriedades da fruta. Se você dá uma fruta de verdade, você consegue dar um monte de propriedade com menos quantidade, né, do alimento e uma interação muito melhor com a comida. Sem contar que a gente prioriza muito que o líquido ofertado aí para a criança seja água. Até para ela criar um bom relacionamento com a água, né? O suco é muito mais palatável, é mais gostoso. Então, a gente prioriza muito que seja água. Então, até 1 ano, a gente realmente recomenda que não seja dado. E depois de 1 ano, raramente, tá? Isso é uma das coisas. Outra coisa é o leite de vaca e derivados. Existem linhas diferentes, alguns manuais, algumas sociedades já vêm falando de usar, às vezes, como ingrediente antes de 1 ano, mas realmente a maior recomendação é que até 1 ano a gente não dê nada que seja de leite de vaca e nem de derivados, tá? Fora isso, alimentos multiprocessados, alimentos industrializados. Então, eu falo muito para ler rótulo. A gente tem que olhar o rótulo daqueles alimentos, né, para ver se o que tem ali dentro, realmente, se aquilo é alguma coisa que faz bem, se aquilo é comida de verdade. Então, qualquer alimento que é ultraprocessado realmente não entra, de preferência até 2 anos, mas quanto mais tempo, melhor, até pra gente. Lógico. Seria excelente. Saúde, não, doutora? Exatamente. O sal, tá? É uma coisa que também a gente recomenda que não entre até 1 ano de idade. Outros temperos naturais, sem problema nenhum, pode usar e abusar. Mas realmente a gente recomenda que o sal não entre. E por último, nós temos o açúcar, que aí a gente recomenda que realmente o açúcar não seja ofertado até 2 anos de idade. Que é uma maneira assim... O açúcar, em qualquer idade, né, para qualquer pessoa, deve ser evitado. Mas até 2 anos é uma fase de formação de paladar, é uma fase de muito aprendizado. Então, realmente, a gente não recomenda. E outra coisa também que é importante, que aí a gente entra até 1 ano, até em questão médica, é o mel. O mel, existe o risco de uma contaminação e dele dar uma doença chamada botulismo nas crianças até 1 ano. Então, ele realmente é contraindicado totalmente até 1 ano. E até 2 anos, depois disso, a gente recomenda que ele seja muito mais usado assim, como um xarope caseiro para tosse e não realmente como um alimento, porque ele não deixa de ser um açúcar. Uhum. Exatamente. Fora isso, olha quanta coisa sobrou. Dá para usar e abusar aí de muitos alimentos que dá para as crianças vão aproveitar, dá para os pais inventarem muita coisa. De resto, não tem regra. Como a doutora muito bem falou, muitos alimentos, a família participar, né? Doutora, é muito importante que a família participe da hora da alimentação da criança. Isso influi, né, doutora, no futuro dela, né? Com certeza. Eu acho que isso, a gente ter uma boa alimentação, a gente ser um bom exemplo dentro de casa e a gente participar de cada refeição da criança é muito importante. Ela vai vendo o que a gente está fazendo, ela vai fazer igual. Então, eu sempre falo, comer em família é super importante, tá? Assim como não usar outras distrações, como telas, etc. Tornar aquele momento um momento bom pra gente, né? Pra gente e pra criança de interação com a comida e não de outras distrações em que a gente come e nem percebe o que a gente está fazendo. Como acontece muito, né, doutora? As crianças sempre com tela, as crianças pequenas ainda. Então, elas nem sabem o que estão comendo, né? Com certeza. A gente faz isso, né? A gente... teve um pai, uma vez, que falou uma coisa... Quando eu estava explicando sobre introdução alimentar, que me marcou muito. Comecei a explicar tudo. Ele... Doutora, é muito fácil. É só fazer exatamente o que eu deveria fazer para mim enquanto alimentação. Eu falei, brilhante, é mais ou menos isso. É fazer justamente o que a gente sabe muito bem que é saudável pra gente. É o que a gente tem que fazer para as crianças. Perfeito. Doutora, existem vários métodos, né? Gostaria que a doutora explicasse pra gente. Bom, hoje em dia a gente tem, né, principalmente, assim, o que a gente mais usa é o método tradicional e o BLW, né? O tradicional, a gente vai realmente montar um prato pra criança, né? E um prato variado. Antigamente a gente fazia papinha batida. Hoje em dia a gente preconiza que o alimento esteja numa consistência macia, mas que ele seja amassado, sempre separado, tá? Para ela interagir com cada tipo de alimento, ela sentir os diferentes gostos, as cores, né? As cores, as texturas. E aí você vai ofertando na colher para a criança, para ela ir aceitando. E o BLW, né, que vem vindo aí
tomando cada vez mais força. Não existe melhor nem pior, tá? Eu falo que a criança acaba escolhendo muito. É um que a criança vai interagir com a comida e ela mesma vai pegar a comida. Inicialmente é com a mão, né? Depois vai para garfo, faca, mas no início é realmente com a mão. E existem os cortes adequados de acordo com cada faixa etária que a gente faz para facilitar que a criança pegue, né? Ela não tem a pinça logo no começo, então a gente tem que cortar de um jeito que ela consiga pegar o alimento e é ela que vai fazer, que vai se guiar nessa introdução alimentar. A gente vai ofertar e ela que vai se guiar. Tem muita gente que usa um, tem gente que usa outro, tem gente que usa os dois. Não existe melhor nem pior. Existe o que funciona melhor para aquela criança e para aquela família. Vai de cada família, não, doutora? Exatamente. Exatamente. Eu falo que às vezes a gente até testa e vai vendo o que funciona melhor pra gente. Perfeito. Doutora, para as mamães que trabalham no corre-corre do dia a dia, vamos falar sobre a hora de congelar os alimentos. De que forma, doutora? E o recipiente, como deve ser? Bom, vamos lá, né, gente? Congelar eu acho que é uma coisa que facilita muito a vida, tá? Então eu acho que ninguém hoje em dia, assim, óbvio, devem ter exceções, mas eu acho que é muito difícil a gente conseguir comer comida fresca todos os dias. Então, e com a criança, vai até fazer com que a gente oferte uma comida muito mais saudável se a gente conseguir fazer um preparo adequado em um dia só, por exemplo, para a semana inteira, para 15 dias. Então, eu oriento muito os pais. A melhor maneira, se a gente conseguir armazenar em pote de vidro, é melhor do que os potes de plástico, tá? Tem muita gente que às vezes tem umas forminhas, às vezes de gelo, que eles usam também. E eu acho que às vezes é uma opção porque facilita um pouco a vida. Você já fracionar em porções, porque daí depois você vai tirando, coloca no pratinho, você descongela, ou até tira no dia anterior, descongela na geladeira e esquenta, tá? Então, óbvio, sempre ficar de olho no freezer que você tem, tentar abrir o menos possível, né? É muito mais com leite materno até do que com a comida que a gente fala isso. Mas sempre ficar de olho nessas coisas, higienização adequada, mas não tem problema nenhum congelar. Eu acho que facilita muito o dia a dia e faz com que a gente consiga dar uma variedade maior para a criança ao longo dos dias e uma qualidade melhor de alimento. Perfeito. Doutora, a doutora é um amor de pessoa, uma grande profissional. Doutora, qual a sua dica para as mamães que começaram agora, que estão nervosas, ansiosas? Olha, se eu pudesse, eu dou essa dica para todo mundo, mas eu acho que ninguém consegue seguir. Eu acho que o principal é não criar expectativa, tá? Porque a gente não sabe como vai ser. Cada criança é uma, cada criança tem o seu tempo. Se o seu filho comer um cacho de bananas, tá ótimo. Se ele brincar com uma rodelinha de banana, mais jogar fora e mais enfiar no ouvido, no cabelo e tudo mais, também tá ótimo. É no tempo dele, é com paciência, é com amor, é com muita dedicação, mas principalmente eu diria isso, para tentar criar pouca expectativa, tá? Muito difícil, tá? Falar isso para qualquer mãe. Você é mãe, você sabe que a gente cria todas as expectativas do mundo, mas eu acho que eu ficaria principalmente com esse recado. Tentar não criar tantas expectativas, porque cada criança vai ter o seu tempo e vai saber o melhor. Vai acontecer, tá? Vai acontecer, vai chegar o momento que ela vai comer, mas vai ser no tempo dela. É isso aí, tivemos uma aula hoje aqui, hein, mamães? Doutora Bruna, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Imagina, eu que agradeço o convite. Falei um pouquinho, poderia ficar 5 horas aqui falando sobre isso. Me coloco à disposição para as mamães aí, pelo Instagram e tudo mais, quem quiser entrar em contato. E quero agradecer mais uma vez o convite, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, doutora. Boa noite. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.